Gostaria ainda de dizer o seguinte: o outro fator que contribuiu para a minha formação foi a Escola de Educação Física de Lisboa. São aqui vários que passaram por essa experiência. A Escola de Educação Física de Lisboa foi uma criação da Direção-Geral para ter mão de obra barata e rápida. Exigia-se 16 anos. O quinto ano dos liceus corresponde hoje ao nono ano e o curso era 2 anos. E iriam depois empenhar pelas funções que um diplomado pelo INEP. Ganhando menos, também cá está outra vez, mais um grau. Portanto, nós temos noção do que era do que hoje é. A escola, isto é um caminho perverso por parte da Direção-Geral dos Esportes, que era quem, naturalmente, regulava o INEP e a Escola de Educação Física de Lisboa, e esta perversidade acabou por ter um lado positivo. É que a Escola de Educação Física de Lisboa transformou-se numa incubadora de inovação pedagógica. E, por essa via, os seus professores e os seus alunos acabaram por encostar do ponto de vista metodológico, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista doutrinário, encostar às cordas, digamos assim, o próprio INEP. Obrigando, até porque, em boa parte, depois, vários alunos passaram, bastante alunos passaram da escola para o INEP, e vários professores também passaram da escola para o INEP, e isso imprimiu uma mudança, ou obrigou, de alguma forma, a uma mudança fundamental nessa instituição. É claro que nada disto se fazia sem dores. Isto tinha os seus outros lados da questão. Naturalmente, que à altura, o que é que se lia? Lia-se pouco de educação física, porque não havia. De treino também não havia, ainda havia menos. Então lia-se Carlos Roger, William Reich, psicanalista, Marcuse, o ideólogo do maio de 78, o Ivan Illich, descolonizar a escola, o Bulff, a educação para o Mouvement, Jean Chateau, Guy Jacquin, Henri Vallon, Piaget, Queinois, era o que se dizia. Mas ao ler-se tudo isto, alguma coisa que se ganhou-se consciência social, ganhou-se conhecimento, de facto, do contexto humano, preocupação com a formação das pessoas. Tecnicamente, talvez não fôssemos extraordinários. Do ponto de vista humano, social, pedagógico, éramos, efetivamente, à época, a escola do ensino superior mais avançada, sem dúvida nenhuma, sem qualquer dúvida sobre isso. É claro que as tais dores destas coisas depois têm os seus. De repente, começa a rapaziada a dizer: ninguém ensinava a ninguém. Portanto, o professor é um mero facilitador das aprendizagens. Naturalmente tem as suas. Ninguém ensinava a ninguém. Ou um colega de 18, 19 anos, nasce nessa altura ainda na Escola de Educação Física de Lisboa, que criou a figura do professor Mecano. Professor Mecano, que era quem? Eram os professores que defendiam que as modalidades têm um território cultural, têm uma forma de fazer, têm técnicas. Ora, isto era proibido. Falar de técnica, que nessa altura passou a uma condição de proibição total e absoluta. Quem falasse de técnica passava mal. Ou poderia passar mal. Pessoalmente nunca deixei de fazer e nunca ninguém fez mal nenhum, como alguns dos presentes sabem perfeitamente. E a contestação ao desporto sagrado foi uma coisa terrível. Então, o desporto bom era o desporto de escola, o desporto mau era o desporto federado. Que, naturalmente, prejudicou um e outro, mas, sobretudo, prejudicou a educação física mais do que o desporto federado. Isto são realidades que se viveram, enfim, que têm as suas. Naturalmente, neste período também, tínhamos o professor Nelson Mendes a questionar os seus alunos de que lado achava
tem a pega. Foi filosófico. A chave, a pega da chave, de que lado é que está? Ou qual é o lado de trás da árvore? Isto é o que das aulas. Naturalmente, num desafio intelectual, conceptual, totalmente, quer dizer, e também é da altura o Escola que é isto, portanto, que é um livro que também fez o seu tempo. De facto, pronto, dizer, era interessante, direi. Sei pilar desta minha aquisição, desta minha aprendizagem, porque eu andei no meio disto tudo, andei com andamos a viver isto também, não é? Antes, ali junto a 74, não é? Portanto, andava ali, cá a pedreira, em grandes evoluções. E, portanto, depois veio o 25 de Abril, há uma interrupção das atividades letivas durante cerca de 8 meses, isto é, entre abril, 25 de abril de 74 e final de outubro, princípio de novembro, escola parada, mas não só parada, ocupada pelos estudantes. É uma coisa que os novos não devem se calhar, imaginar. Todo este edifício, os outros não existiam, ocupados pelos estudantes, com controle das entradas. Só entrava quem entendesse que entrava. Com vigilância nos pontos estratégicos de acesso ao edifício, inclusive no telhado, posto de observação e aviso para o walkie-talkie para os outros para irem averiguar o que se passava. Quer dizer, isto são coisas que hoje a gente vê, mas isto era um bocado chato. Mas isto formou pessoas. Isto contribuiu para as pessoas discutirem, analisarem, contradizerem-se, contribuiu para a formação humana dos profissionais dessa época. E não é por acaso, isto é também interessante, que aqui em 1975 não havia praticamente escola no país onde nos conselhos diretivos não se tivessem professores de educação física. E na generalidade não eram dois. E na generalidade eram o presidente e muitas vezes o vice-presidente. Ou o vice-presidente, conforme. E de onde vem, é isto que eu queria deixar como mensagem, de onde é que advém esta capacidade? Advém das experiências destes 10 anos, nomeadamente daqueles que estão próximos de abril de 74 e depois no ano que está a seguir. Porque o que se passava aqui era reuniões gerais de alunos todos os dias. Era o que passava. Mas isso formou as pessoas. E já agora havia dois livros que então passaram a circular. Um deles era o Guia das Assembleias Gerais de Rock Lane. Porquê? Porque era preciso ter bem conhecido todos os pormenores como é que dirigia uma Assembleia Geral. Isto era o livro básico da rapaziada, deixou de ser aquelas coisas tal, passou a ser esse. E passou a ser os princípios fundamentais da filosofia de Georges Colitza, filósofo francês, marxista, etc. Cujo primeiro princípio da filosofia, tudo está em tudo. Este princípio era usado para calar qualquer circunstância que qualquer presente numa Assembleia que quisesse pôr um problema. A coisa era sabida. A mesa, o responsável de nós. Tudo está em tudo. Se tudo está em tudo, nada se pode discutir parcialmente. E, portanto, arrumou. Você está a insistir. Você tu já vai chamar o que tinham que chamar, não é? Portanto, você não é cá das coisas. Portanto, isto é as vivências que tivemos. Finalizando por agora, eu diria que neste processo da Comissão Instaladora, que vigorou desde outubro, novembro de 74,
até ao final de 75, com a finalidade de elaborar, enfim, colaborar, construir o edifício legislativo da nova instituição, que iriam ser os exércitos de Lisboa e do Porto, e de regularizar o ano letivo. Significado também, sem notas, os alunos não tinham classificações, não tinham notas, não tinham nada o que fazer. E então, a Comissão Instaladora, a primeira, a genuína, a operação, a genuína, a primeira de todas, teve essa função por o ano letivo anterior a funcionar. E para funcionar, não precisa encontrar uma forma de dar notas aos alunos. Numa perspectiva que foi defendida e aplicada, de que as passagens legislativas não era bom para ninguém atrás. Porque o que se praticou na altura em muitas escolas era, não havia idade, não havia sequer passagem legislativa. Conseguiu-se demonstrar aos alunos, cá está as tais reuniões às vezes quentes, que não era um bom caminho. Então, foi possível construir um conjunto de criativo, um processo criativo de resolução das múltiplas situações que existiam para atribuir notas de classificações aos alunos relativamente ao ano letivo de 74-75. Correu bem, eu posso dizer, no meio desta atrapalhada toda, atrapalhada no sentido não figurativo, no meio desta dinâmica altamente intensa que se viveu, foi possível. E conseguiu ser, talvez, a única instituição académica que terá conseguido meio que de passar iniciativas, porque não havia alguma forma de resolver o problema de outro modo. Então, o que eu quero finalizar é dizer isto. Eu sou também um produto disso, que eu estive no centro do furacão, não é? Lidando com todas estas coisas durante esses 10 anos. Primeiro como aluno, 4 anos, depois como professor da escola, depois como professor do INEF, e depois na Comissão Instaladora, Natal, que tratou destas questões e que finalizou com a publicação do Decreto-Lei 575/75. Portanto, aquela questão de, afinal, como é que as pessoas se formam? O que é que marcou o direito este período? Não tem outras questões que marcaram daí para a frente, depois de fazer outras tarefas. Agora, este período de 10 anos, com essas circunstâncias e num período de grandes transformações sociais, políticas, económicas, conceptuais, doutrinárias, de facto, considero que sou um bocado produto disso, no bom e no mau que hoje eu tenho. Não é? E por aí, também por tudo isso, eu continuo a gostar muito. Não sou ali como o professor. Quando deixei a escola, não foi com raiva, nem com zanga, nem nada. Foi com naturalidade. Foi pacificamente. Foi pacatamente. Foi sem frustração. Foi um momento. E agora, sem nenhuma azedume. Isso, direi que sou, se também está em casa, um pessoa feliz, ou não sei. Sim, senhor. Tudo está em tudo. O professor levantou questões, mas não responde às questões que levanta. Eu fiquei intrigado, fiquei sem saber, afinal, de que lado fica a pega da chapa. Eu acho que nunca ninguém descobriu. Nem o próprio autor da questão. Se calhar também não era para descobrir. Se calhar era assim, eram problemas filosóficos. Não há os problemas matemáticos que ninguém resolve e que andam há anos. É a mesma coisa. Eu vou passar aqui a palavra agora que tens, no mesmo tempo de direito de tema. É isto, não somos partidos opostos. Eu não preciso de base em tudo isso. Mas eu vou picá-lo, Deixa-me só dizer uma coisa. Há gente na sala que pode dar contributos, para além dos meus, que pode juntar muitas coisas que conhece e que viveu nessa altura.
Pode. Há aí muita gente. Não é um nem dois. Tem que denunciar. É livre de vontade, é livre de vontade. Eu não passei por estas situações, como eu disse, eu entrei para o INEF 2 anos depois, em 66, e simplesmente eu interrompi, depois em 71 fui para o serviço militar, e quando depois voltei em 74 para a Escola de Educação Física, já como professor para a Escola de Educação Física de Lisboa, para dar Biologia 1, Biologia 2, para o segundo ano. Em 76 vim dar aqui no INEF Fisiologia 1, Fisiologia 2, e depois em 77, no primeiro e terceiro ano do ISEF, adquiri Biologia do Treino. Depois saí em 79. Eu vivi estas situações, mas posso apresentar uma leitura um bocadinho diferente da do Olímpia, para haver aqui, digamos, alguma picardia. É evidente que em todas as gerações há professores marcantes. Quer no curso dele, ele tem os professores marcantes, no meu curso eu tive os professores marcantes, como em cada curso haverá sempre professores que nos marcam, por negativa ou por positiva. Agora, a mim parece-me que a grande transformação que houve nesta casa não teve que ver com os professores marcantes que já existiam, teve a ver só com o conceito dele. O decreto que, digamos, que extingue o INEF e que criou o ISEF, que marca a cultura. Porque, independentemente da qualidade pedagógica dos professores, e nós tivemos bons professores, e bons professores também é lógico, mas tivemos muito bons professores aqui nesta casa, independentemente da qualidade pedagógica que eles tivessem. O currículo se manteve-se inalterável, este curso passou de 3 anos para 4 anos, o currículo do curso foi sempre o mesmo. Houve uma promoção em 58, sabe ver, mas que pouca coisa se alterou. E nesta casa, aquilo que era estudado, basicamente era a ginástica. Aquilo que nós estudávamos aqui na casa era a ginástica. Tínhamos naturalmente outras disciplinas, mas o desporto sempre foi entendido, como o Olímpio disse há bocadinho, não era só o desporto federado, mas todo o desporto era sempre visto como qualquer coisa negativa. E até para se fazer desporto, tinha-se fazer ginástica. Eu só lembro só o seguinte: para a construção dos estádios dos campos de futebol, como começaram a ser construídos, os campos todos tinham que ter um ginásio para que os atletas compensassem com umas sessões de ginástica sueca, a ginástica de ringue, os malefícios que o futebol fazia. Portanto, sempre houve esse preconceito. E aqui nós estamos a ginástica. E nós estamos aqui num ginásio, um excelente exemplar do que eram os ginásios da ginástica sueca. Nós tínhamos, para quem não se lembra, tínhamos 3 anos de ginástica teórica, 3 anos de ginástica prática e 3 anos de prática pedagógica. Enquanto que havia algumas disciplinas esportivas, que eram semestrais. Tínhamos o judo, que eram os 3 anos, e está aqui o meu professor de judo, o professor Costa Matos, foi o meu professor durante 2 anos, e amigo de sempre. Tínhamos o atletismo, isso não era desporto, aliás, sei que era desporto, os outros eram jogos esportivos, tínhamos o atletismo e a natação durante 3 anos, mas a ginástica era decisiva. Nós tínhamos, na prática pedagógica, que é interessante, nós tínhamos os alunos, aqui no curso, as aulas práticas, as raparigas já para um lado, passo para o outro. Com o professor de diferença, isso é o mesmo professor. Na prática pedagógica, que era a quarta-feira, juntávamos os alunos todos, masculinos do primeiro, segundo e terceiro ano, numa sala, e as meninas, do primeiro, segundo e terceiro ano, noutra sala. No caso dos rapazes, o nosso professor era o Alberto Marcos Pereira, o irmão, o Marcos Pereira. E então as aulas eram sempre o mesmo sistema. Os alunos do terceiro ano, do segundo ano, elaboravam um plano de ginástica, uma aula de ginástica, umas coisas elaborantes. Imaginem, façam um plano de ginástica para 200 rapazes, com 2 anos anteriores de ginástica, com este material, com ar livre, e fizesse o que fizesse ao fim. Está mal! Nunca se estava muito mal. A seguir, depois das conversas com os estudantes, é sempre assim, está mal. A seguir, íamos para o ginásio de baixo, os alunos do terceiro ano iam comandar, os do primeiro, que era, neste caso, eu estou a falar de todos os ao primeiro ano, executávamos, e a seguir havia a crítica do professor. Dava a oportunidade. Só para contar uma história desse tempo, para isto é mais divertido. Uma vez, o professor Soutinho Marcos Pereira, a Alberto Marcos Pereira, resolveu dar a ele a aula prática. Mas simplesmente com sobretudo, e gravar tudo, exatamente como o Olímpio nunca fez. E a seguir mandou, a pauta executora, e no fim ele dizia: agora os senhores do terceiro ano vão praticar aquilo que eu fiz, a minha aula. Claro, sacamos uns papéis muito mais famosos do que estes, começavam a ver. Bom, o professor é um exemplo, uma coisa maravilhosa, maneira rosa, humana,
um colega nosso, o Montes, pega no papel e diz assim: o vou dividir a crítica em duas partes, os aspectos positivos e os aspectos negativos. Tem que ser, olha, tu tens esse curso, o curso do Montes. Os aspectos positivos, assim que os aspectos negativos ficam tudo logo. Tenho isso, muita vez diz, o aspecto negativo, quero referir que o facto do professor não está equipado. E a seguir a tudo, vemos elogios. Ele chegou ao fim e disse: bom, o senhor atacou, tem que me defender. Eu quero dizer que eu sou, já me vou levar 2 passos de sapatilhas desde o início do ano. Segundo argumento, eu sou um exemplo vivo daquilo que vocês não devem fazer. Esse foi o exemplo. Mas eu tive uma situação na prática pedagógica, para mim foi traumatizante. Eu tinha lá no Alentejo e a partir do curso tinha que ter a bolsa de estudos, não tinha que encontrar a terrinha. Então eu vinha sempre às aulas, nunca faltava às aulas. Fizemos um teste no início do ano de prática pedagógica, e lá foi um 13 ou um 14. Quando então as nós tiveram 1, 2, 3, tive um 13 ou um 14, estavam todos cheios de peito. Então, uma aula que eu deve dizer: bom, hoje os senhores têm lá os apontamentos, que a matéria que eu vou dar não vem em nenhum livro. Nossa, e ele então começou a ditar. A preparação física militar. Os alunos, os recrutas, ao fim do mês, têm que andar 30 metros com cartucheira e balas. Depois tem que ir no pórtico, descrever os aparelhos do pórtico, o slide, o papel e tudo. E quando fui disse, isso aqui chama-se SWAT, devido à experiência da guerra, estamos nos anos 70, devido à experiência da guerra, isto já não é utilizado. Nós tomamos a potência do tudo. Então ele ia sair, também lá. Quando eu seguia a sair, nós levantámos as pessoas para ir embora. Não, os senhores ficam aqui para confrontar os apontamentos. Voltámos todos a sentar. Então, depois do tempo, passa a semana para nós. Mas é aquilo que vale. Eu que agir naquele tempo, ninguém contestava. Ninguém podia levar a voz. Passa a olhar para nós. Bom, vou dar notas. Assim, vou dar notas. Sai o público. Agora assim para o primeiro, depois fazia assim, ficava a chorar bem muito tempo. O senhor tem 11. Eu estava à vontade, eu tive um 14, na falta veio outro, eu tinha 12, olhou para mim, o senhor tem 9. Eu fiquei indignado, eu tenho 14. Não, o senhor tem 9, porque eu fiz um teste e tive 14. Não faltei água nenhuma. Nunca o professor perguntou nada. Calma, o senhor tem cara de 9. Mas o que é um facto, isso é uma coisa que a partir daí, todos os anos eu tive 9 valores. Sabe que era 9. Depois todos os anos tinha que repetir a cadeira, em setembro, e a disciplina. É tudo decorado, nós tínhamos que decorar qualquer coisa. Diga lá o princípio da produção. Uma vez até fui numa aula, perguntou o princípio da produção. Qualquer um diz uma coisa sobre o princípio da produção. Disse isto, tem a aumentar, e fala um, está mal, e o outro. O outro assim, como eu já tinha muito, ao final do tempo já ninguém dizia nada. Ele chegou ao Fernando Mota, que foi a apresentar a Associação dos Estudantes, foi o recente saído presidente da Federação de Atletismo. Então, precisa da produção, começou ali a falar, porque ele sempre teve facilidade em falar. Falou e o outro disse por cabeça. E esse aqui se apoiar, falou. Já acabou? E depois havia o professor esse negócio. Já acabou? Sim, o senhor tem 0. Calça, 0 é menor do que aquele ali. Mas isto era assim uma coisa. Mas isto é a nota. A nota era essa, era a nota que ficava. Nós tínhamos que estudar. Ainda me lembro, só para. Nesse tempo, tirando depois aquela parte em que começamos a ler aqueles livros mais complicados, na parte mais pedagógica, antes eram as sedentas, os alunos tiravam apontamentos, iam para a Associação dos Estudantes, levavam as sedentas, decorávamos as sedentas e estávamos passados. Não se consultavam livros, não havia o hábito de consultar livros. Nós tínhamos que saber, não me lembro, já estou cedo. Ainda me lembro. A definição de educação física que nós tínhamos decorado, se eu tinha mais respeito. Uma vez eu chegou à aula, meus senhores, eu não sei imitar a voz dele, hoje vinha a voar sobre o canal da Mancha e arranjei uma nova definição de educação física. Era assim. Educação física é um aspecto da educação integral que, através de uma processologia específica, baseada no movimento humano cientificamente organizado, visa contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento puro e expresso
das capacidades globais hereditárias do ser humano, no sentido de uma mais ampla, profunda e completa integração do indivíduo na sociedade. Vamos voltar à classe inicial, mas esta era a ginástica, aí é que nós tínhamos que nos salvar. Tínhamos um excelente professor na ginástica prática, o professor Moreira, um muito organizado, muito disciplinado, mas depois tínhamos o Manuel Alberto, tínhamos sempre os brinquedos cantados, muitos não sabem o que é que pai, eu tenho lá em casa, porque ultimamente os professores mais antigos do INEF, os sobrevividos dos primeiros cursos, agora há o hábito deles, os livros que eles têm lá em casa oferecem. Tenho uma arrecadação cheia de luz até ao teto de livros que eram das pessoas. Mas nós tínhamos que. Eu não sei o que é perguntar agora. Os brinquedos sentados. Os brinquedos sentados, e disse o Alberto Marques Pereira, tem editados para isso, uns 18 ou 19 volumes de livros de ginástica infantil. Brinquedos sentados, tínhamos que saber aquilo que vai saltear. Lembro uma vez, foi com um colega do curso, o Cordeiro, Maria de Olalia, que exame de prática pedagógica. Como é que era o exame? Tínhamos que ir todos de fatinho, não era treino, de fatinho para a aula, os professores de fato e gravata, e depois ele até mandou cantar o Macaco do Jardim, que tinha uma coreografia. E o Cordeiro não sabe cantar, e depois ele vestiu muito envergonhado. Mas a cantiga, digamos, a cantiga tem uma coreografia. O macaco do jardim, de quem gosta é de mim. Para a frente, como eu não faço a reflexão, para a frente, como uma cobra, todo o corpo logo dobra. Outras vezes para o lado, deixa o corpo abandonado. O macaco sobe, o macaco deixa, o macaco pula. Esta macaco 6 pulas. Se alguém fizesse 5 ou 7, estava. O Cordeiro cantou isto, horrível porque eu não tinha olhado, e no fim, o senhor disse assim: o senhor, com essa voz, assustava as criancinhas. Estou logo, e eu indignado, fez um esforço enorme para cantar. O senhor já não sei cantar. Calça, nem todos os passos sabem cantar, mas ainda com a voz. Mas isto para dizer, repare, esta história, a experiência são histórias verídicas, retrata um bocadinho o que é que era o ambiente nesta casa, e depois a mudança que houve, no fundo, é esta perspectiva sobre a ginástica e a importância que era dada, veio desde o início, desde que começou a funcionar, que aliás, vocês tinham que fazer o festejo das comemorações do aniversário do INEF, em FMH, não em 3 de janeiro, que é a data do decreto-lei, mas no dia 1 de abril, que é o primeiro dia de aulas. O que se deve cobrar no decreto-lei, que se há muitos decretos aplicados, só quando a aula e a faculdade sabe. E só quando apareceram alunos, é no dia 1 de abril, ainda no primeiro de alunos, foi o primeiro dia de aulas daquilo da Mineira. Portanto, o que se fazia na ginástica era isso, e em relação ao desporto havia, digamos, um certo respeito. Em relação ao futebol, o bonito se referiu, de que as pessoas ganhavam menos. Quando, em 1905, a ginástica se tornou obrigatória no ensino secundário, o decreto de 1905, os professores de educação física nem iam à reunião do Conselho de Turma. Não entravam, não podiam entrar, não pertenciam. Davam as aulas, mas aquilo era como se fosse, digamos, uma ocupação dos alunos de uma atividade que não tinha qualquer valor. E há depois todo um longo processo, não cabe agora aqui neste momento para falar sobre isso, um longo processo de luta da nossa classe profissional, no sentido de que a dignidade do professor de educação física fosse igual à dignidade das pessoas. E isso só foi conquistado muito mais tarde. Agora, as transformações que o INA foi tendo, é grande que sim, ainda foi tendo muitas transformações. Eu lembro que nós tínhamos, aliás, o meu curso apanhou mais esta transformação do que o curso do Olímpico. Nós tínhamos a ginástica teórica, o Sr. Marcos Pereira, que era a disciplina mais difícil e mais exigente,
e passamos a ter a ginástica corretiva, acho que é sempre a ginástica corretiva, com o Nelson Mendes, em que daí sim, ele não tinha matéria, tive que passar para o Nelson Mendes, ele não tinha matéria para dar. Simplesmente o que ele conseguia era desmontar uma coisa que nós já não acreditávamos, que era a chamada ginástica construída, depois como era um indivíduo muito inteligente, conseguia termos todos cativados, todos entusiasmados com aquilo que as aulas que ele dava, sem ter qualquer, digamos, em termos de matéria, de conteúdo objetivo, punhamos até a pensar e a discutir e a analisar as coisas, mas não havia matéria. Eu lembro, por exemplo, quando chegavam os militares, quando vinham lá da guerra, eles podiam fazer exame quando quisessem. O militar chegava cá, qual é a sebenta de anatomia? Se acaba da sebenta, estava aquilo, daquele a 15 dias, marcava o exame, passava. Marcava o exame e em pouco tempo despachava aquilo tudo. Quando eu perguntava qual é a matéria de ginástica corretiva, ninguém sabia. não tinha matéria. E foi, quer dizer, foi um bocadinho entrar no meu curso a apanhar essa transformação. Eu tive ginástica teórica os 3 anos com o Simanos Pereira e tive ginástica corretiva no nosso terceiro ano com o Celestino, então andava tudo avaliado. Eu fui preparado, eu e as gerações todas do INEF, para sermos professores de ginástica sueca. Eu nunca dei uma aula de ginástica sueca. Ou seja, levei este tempo todo a preparar, nunca dei uma aula. Eu não digo isto com orgulho, mas eu nunca dei, porque nunca acreditei naquilo. Nunca acreditei naquilo que se fazia. E aliás é interessante, nós levámos a nossa geração, do ponto de vista técnico, levou dezenas de anos a lutar contra, digamos, contra os modelos impostos para a anatomia. Depois chegamos ao ginásio, outra vez, o que impera atualmente é a anatomia. O exercício para o peitoral, o exercício para o deltoide, no fundo voltámos um bocadinho ao mesmo. Vamos gerações e gerações de luta contra este modelo, estamos agora num modelo muito parecido. Mas é que vou comprar um bocadinho. Muito obrigado. Parece que estou a ouvir, eu seria capaz de responder. Lá está a pega da chave. Sugerir. Estás a falar comigo? Bem, eu aproveito este momento também para poder comunicar com os colegas que estão aqui. Não sei se alguém quer fazer também algum movimento. Não preciso. Eu gosto sempre de ver estas coisas, como vocês sabem, não é? E ouvir e recordar-me de coisas que tanto o Olímpio como o monge que hoje falaram, não é? E reviver essa época. E de facto, quando nós hoje passamos muitos anos sem voltar atrás e ouvimos isto, quase que nos assustamos com aquilo que havia em relação àquilo que hoje há. É uma diferença tão grande e as dificuldades que na altura nós tínhamos, que o monge agora acentuou bastante, de tentar ultrapassar uma coisa em que já não se acreditava, sobretudo aqueles que estavam mais dedicados à área desportiva, por exemplo, e também questões que o Olímpio levantou, a insegurança que houve no INEF na altura, em determinada época da nossa vida, uma vez que era a Cicadria, foram momentos que hoje não estão contados, estão contados agora aqui nestas, ainda bem que a SPEF e a MAPEF tomaram esta iniciativa, porque muita coisa se vai perder, acontecimentos, uns engraçados, outros dolorosos, como foram alguns que o Olímpio aqui contou. Eu recordo-me de cenas absolutamente maquiavélicas em que uma mudança política que todos aplaudiram no 25 de Abril provocou momentos de conflito tão grandes que pôs, por exemplo, numa escola em que os professores e os alunos, já na época do Nelson, conviviam como irmãos,
criou situações de conflito atroz. Em relação às questões que o Monge ali falou, dos brinquedos cantados, eu achei graça porque, na altura em que eu estava a fazer o curso, estavam aqui comigo 2 colegas que estavam a fazer, 3, que estavam a fazer o serviço militar. 2 do meu curso, que era o falecido Craveiro Feio e o Câmara Pestana. E outro, que era o Manuel Pulga, mais à frente do meu curso, acho que 2 cursos à frente, e que o Manuel Pulga estava ali em Belém, em Lanceiros 2, na Polícia Militar. Grande, com galera, cabeludo, não é? Estou a vê-lo, por exemplo, quando eu passava por lá, porque eu morava na Ajuda, e todos os dias passava por quartel da Polícia Militar. E que não Maria Serra, onde estava o Craveiro Feio e o Câmara Pestana, para lhes dizer das últimas aqui da escola, os apontamentos, o que é que se tinha tratado e tal. O Manuel Pulga, a grande preocupação dele era o raio dos brinquedos cantados, não é? E eu lembro-me de estar ali, aqui lá embaixo na galeria, a ver o Manuel Pulga a cantar os brinquedos cantados, sem calções, muito peludo, e a malta toda lá em cima a rir. E o professor, o Alberto Marques Pereira, todo danado connosco, e aquilo transformou-se tudo de mangalhão, foi esse dia que isto foi uma grande confusão. O Craveiro Feio e o Câmara Pestana, portanto, tinham, digamos, a sorte de eu morar ali perto e dos vários apontamentos, porque eles estavam numa situação em que não tinham grandes condições para frequentar o curso. Mas eu ia dizer qualquer coisa relativamente a isso. Uma vez o professor Alberto Marques Pereira pediu a um grupo de alunos, antes do meu tempo, deve ser mais do teu tempo, para fazer um brinquedo cantado, arranjar uma música. Então foi o professor Paulo Brito, mais pela parte que eram bons ginastas, fizeram a mula da cooperativa. Até entrar foi aqui a mula da cooperativa. Mas tudo em silêncio, foi claro que você era a gozar com ele. Não sei se estavam bem, foi claro que seria a situação que o Olímpio falou, de um certo conflito institucional que aconteceu aqui na altura neste edifício, não nesta escola, neste edifício, nem era justificável, porque havia, de facto, colegas, antes do 25 de Abril, que se reuniam muito regularmente, e lembro que no dia 24 de Abril, à noite, já seria a 6ª ou 7ª sessão que nós fazíamos com o Zé Miguel Guerreiro Pereira, da Escola Marquês de Pombal, que nos encontrávamos para discutir coisas de educação física, não é? Lembro-me que estava nessa última reunião o colega Orlando Ferreira, de Barreiro, o tal das não diretividades, que depois apanhou um grande castigo, não é? Teve 1 ano ou 2 sem ensinar, porque se tinha orientado pela não diretividade de maneira que aquilo deu um mau resultado com uma inspeção. E havia, portanto, digamos, alguma atividade, digamos, de discutir pelo menos os problemas da escola e a insatisfação que havia, que o Monge da Silva referiu, relativamente, digamos, àquilo que era o currículo disto, não é? Me lembro assim, de repente, vocês metem-me o microfone na mão, mas, vá lá, mete lá. Não, só para vocês verem o desporto, o preço que tinha aqui. Só dou um exemplo. Sabem qual é o nosso exame de futebol? O exame de futebol era dar 25 toques por 3 euros, 25 toques por PDD, 25 de cabeça. Quem conseguisse ter isso tinha 20 valores. Exame de futebol. Não, mas era assim.
houve algumas modalidades em que os professores trabalharam bem, digamos, uma marcante, falando do professor na ginástica prática, foi o professor Tito Lima no basquetebol. Mas foi a única modalidade, digamos, dos jogos esportivos em que aprendemos alguma coisa. Porque de resto era assim: voleibol, chegávamos lá para o ginásio, uma bola para cada um, dávamos uns toques, começámos a jogar, mas era assim, os federados tinham 18 ou 19 ou 20, e depois os não federados, os que tinham algum jeito tinham 14 ou 15, e os que não tinham jeito nenhum, todos tinham 11 ou 12 e toda a gente passava. E era, praticamente era esta a receita em todos os jogos esportivos. Era uma coisa assim, em basquetebol, em handball, aulas que tínhamos que era olímpica, o tamanho da bola, ia dar aula sobre a bola, tínhamos que estudar as regras, quando tinham ferido. Mas deu uma bola. Mas os esportes sempre foram vistos dessa maneira. Aliás, sem ser naquilo que foi a maneira como o desporto foi visto ao longo até de 5 anos. Portanto, podemos falar sobre isso com mais Mas eu tenho ideia que os professores de ciências do INEP, eu tenho umas referências ótimas relativamente a esses professores. Como é que eles tiveram essa formação? Não quero conheço alguns colegas, alguns já fizeram INEP, e para mim são uma referência como excelentes professores de educação não dá em causa. Mas agora está-me a dizer uma coisa que eu não tinha noção quando falo de facto. Eu estou a falar daquilo que era a preparação que nos era dada aqui no INEP. Mas eu pensei que... Agora, simplesmente repara, a ideia que eu tenho é isto: naturalmente o INEP era um curso de banda larga, nós conhecemos aqui, cada um seguiu o seu caminho, enquanto que o vosso curso são todos hiper-especializados. É evidente que a nossa profissão de educação é mais nós aprendemos e continuamos a falar. Eu fui para o bem discutido. Por acaso, se alguém, quando eu era aluno do INEP, eu estava todo na psicomotricidade. Foi mais ou menos, então ele ajudou a desmontar aquilo que eu nunca acreditei. Porque às vezes, lembro uma vez quando eu, numa aula praticamente pedagógica, no esquema de ginástica, há as funções e as frações. Eu já não sei qual é a primeira, se era a torção, se era a fração. E nós não sabemos qual é a razão, porque a torção é essa fração. Explico lá, porque eu gostava de saber, eu sempre gostei de saber o porquê das coisas. Isso é o bom senso do professor Calço, isso não andava sempre calar, isso é mais profunda, é o bom senso do professor. O bom senso de porque a torção é essa da fração. Mas é assim, não havia explicação de coisas nenhuma. Era o que estava lá, nós tínhamos que aprender. Era o esquema. Nos esportes, como eu disse, tirando a prática, tirando o professor Ibrahim, de facto ia aprendendo algumas coisas, foi a única. Mas de resto, nós íamos falar do Atlético. Então, quando eu estava no treino esportivo, quando era cá aluno, então o que é que nós aprendemos com os nossos momentos? A educação e a libertação do homem. O treino e a educação do homem, tinha essa ideia. Acabei o curso, fui para a Marinha, e depois lá na Marinha estive no CEF, fui ligado no serviço de prisão, depois fui para o CEF, Centro de Educação Médica da Armada, e fui para o curso de monitores de educação física. Então comecei a mandar treino físico. Não sei nada disso. Quem me ajudou foi o chama-se que foi da minha comissão administrativa, o Mel Barreiro, que era uma das que estava a trabalhar, me arranjou uns apontamentos, ainda me lembro, WMA e AIS, Instituto Nacional do Futebol, 655, que era a Lecalité Physique e Sportive, pesado de senhores. Eu li aqui 1000 vezes e isso foi a minha base. E depois quando venho aqui para a Escola de Educação Física, venho dar a biologia. Eu lembro que o Jorge Cristo me convidou em pânico. Eu fiz um letivo, foi a vida da biologia. Visitei, só aceito uma condição. Então qual é a condição? Vou à biblioteca, nós na biblioteca temos que levar 2 ou 3 livros no máximo. Levo-nos todos que eu quiser para férias para ler aquilo. Vou pagar o livro para o Alentejo para ler sobre a biologia. Mas depois tudo aquilo, sempre fiz isto, quer na cadeira de biologia, quer para o professor de biologia aqui, sempre procurar relacionar digamos, as estados da fisiologia com o movimento, sempre explicar o que é movimento. Depois, mais tarde, fomos convidados para a Direção Geral de Esportes, o Fernando Mota, que era o coordenador do setor de formação, do setor de formação,
muitos meses eu não fui para a direção de esportes com um argumento que era fortíssimo. Não conseguia estar no serviço depois das horas de serviço. Imaginem este argumento. Ou seja, nós começámos a fazer reuniões com as federações esportivas, os dirigentes federativos eram amadores, trabalhavam o dia inteiro, saíam às 7 da tarde, tinham que jantar, depois iam entrar para o arco cego, a partir das 9 horas é que tinham que fazer reuniões. E eu, nessa altura, só tinha um carro lá em casa, tinha que buscar as crianças ao infantário, eu tinha que servir de fazer esse trabalho, portanto não estava disponível para essas reuniões. Portanto, uma vez esse argumento, se alguém hoje não recusa um emprego, um trabalho, porque não posso estar no serviço depois do serviço fechado. Portanto, nós trabalhamos, e nós não sabemos isso bem, trabalhamos muito fortemente a compensar isso com os fins de semana. Trabalhar para lá todos os treinadores, como em Portugal, nessa altura ninguém falava de treino desportivo, e eu comecei, como fui para a revista, comecei cada vez mais a estudar e a refletir, tudo a refletir sobre as coisas do treino, e comecei a ser para todos os treinadores. Nessa altura, nós tínhamos que arranjar uma equipa nacional para em todas as modalidades. Para a parte técnico-tática, havia sempre montes de treinadores, havia excesso, digamos, de oferta. Para a psicologia, cada se arranjava um ou dois. E para o treino esportivo, havia, quando aquilo que o trabalho todo, são mais de 150 cursos de treinadores, em 24 modalidades esportivas diferentes, havia a todas. Chegava a estar no fim de semana em 2 a 3 cursos, porque andava sempre a correr do lado e iniciava a minha escola de formação. A minha grande escola de formação foi os cursos de treinadores. Nós estávamos em internato, normalmente aqui no centro de estágio, e com esta característica, vocês vejam como as coisas mudam com o tempo. Os alunos que iam para os cursos de treinadores, os candidatos, estavam no centro de estágio, alojamento gratuito, instalações, alojamento, alimentação, documentação toda à bordo, e não se pagava inscrição nenhuma. E depois ainda recebiam em casa a revista Treino Esportivo, e mais que nós preenchíamos, levámos ali semanas, nós fazíamos os artigos, escrevíamos, não havia computadores, escrevíamos os envelopes à mão, metíamos no correio, fazíamos tudo. E alguns ainda refilavam, porque queriam ser compensados porque perderam férias, porque vieram ao custo das férias. Neste momento, a grande mudança é esta, neste momento as